Eu digo e reafirmo com toda certeza que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a Rosa de Saron, Leão de Judá, é o único com autoridade espiritual. Vicky Vanilla grava vídeo falando de Jesus e mostrando ter mudado, agora a favor do cristianismo. A Rosa de Saron, Leão de Judá. Antes de começar o meu dia, eu digo e reafirmo com toda certeza que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a Rosa de Saron, Leão de Judá, é o único com autoridade espiritual, filosófica, comportamental, é o único exemplo que nós podemos ter consolidado para o enfrentamento da família Rothschild e dos Rockefeller, que são partes da máfia dos casares. Parece, portanto, aqueles que não têm tanta capacidade de processamento cognitivo, parece para algumas pessoas que não têm tanta capacidade de plasticidade cerebral e de entenderem novas ideias, de que talvez eu vi que esteja sofrendo de um lapso, de um processo de demência, de alguma alteração nos meus processos cerebrais. Parece que as minhas sinapses não estão sendo feitas. Para essas pessoas, elas podem inventar o discurso de que eu estou ficando deveras doente, ou a internet me deixou maluco, sendo que na verdade eu nunca estive tão certo de minha vida em Cristo Jesus. Assim como parece confuso para essas mesmas pessoas que estão em uma zona limítrofe da inteligência, o fato de que grandes bilionários, alguns, não todos, obviamente vão se apropriar da burocracia estatal para impedir que você evolua financeiramente, os metacapitalistas. Vão falar que o Vicky, por exemplo, está se tornando cristão para manipular as massas, porque os evangélicos são fáceis de serem manipulados, porque o Vicky já falou isso no passado, que ele ia virar pastor, que ele ia tirar dinheiro de fiel. Primeiro que o Vicky não precisa disso. Graças ao bom Deus eu tenho uma vida próspera, não sou o mais rico do país, mas tenho uma vida muito boa, não precisaria disso. Eu estou em Cristo Jesus pela liberdade de consciência em todos os sentidos, inclusive os financeiros, que vocês não sabem, porque não estudam, estão em uma zona limítrofe da inteligência. São completamente idiotizados pelo controle de massas que a esquerda exerce na América Latina. Os grandes capitalistas, os metacapitalistas, são inimigos do capitalismo comum, porque o capitalismo exalta pessoas. Se você faz, se você merece, você recolhe seus recursos e você ascensiona financeiramente. Foram estes caras que o Cristo Jesus disse: vós não sois judeus, vós sois a sinagoga de Satanás. Nem a herança genética, esses judeus da família Rothschild, compartilham com o povo eleito de Canaã. Eles não são sefarditas, por exemplo. Eles são descendentes das tribos Askenazi. E grande parte da tribo dos Askenazi, não todos, existem os Askenazi que são de origem realmente judaica, mas uma boa parte era de origem do leste europeu. É de lá que surgem estes supostos judeus da família Rothschild, a sinagoga de Satanás, que inclusive fez de tudo no rumo da história para apagar os registros de Yeshua HaMashiach, que agora eu relendo estou redescobrindo muita coisa, porque eu, graças a Deus, conheço um pouco do grego koiné, linguagem que foi escrita no Novo Testamento. Então, deixando claro, obviamente não concordo com esse cristianismo que é vendido nas prateleiras como pílula para você solucionar suas dores. Isso não é o verdadeiro cristianismo. Devemos reformar e devemos deixar claro para todos, para as massas, porque a palavra de Jesus era sobre liberdade, não sobre elitismo do conhecimento. Então devemos deixar claro para as massas o que é de fato e o que não é, custe o que custar, porque ele morreu se sacrificando. Nada mais justo que nós também o façamos quando levantamos essa bandeira. Aliás, a internet inteira vai ficar contra mim. A internet inteira. Os ignorantes, os burros, os analfabetos funcionais e também aqueles que se aproveitam dos analfabetos funcionais. Então o cristianismo precisa ser diluído, reinventado e transformado, mas não destruído. Isso nunca. Dionísio Souza comentou:
E assim, gente, eu desejo do fundo do meu coração que o Vic Vanilla venha de fato a se converter à mensagem do Evangelho, a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ele é um cara novo, inteligente. Seria uma bênção se alguém como ele se convertesse. Agora, a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E aos frutos do Vic Vanilla, a seu tempo, porque isso é uma questão que demanda tempo, é que vai mostrar se realmente essa inclinação ao cristianismo e aos cristãos é legítima ou não, ou motivada e influenciada por outros interesses. Até porque eu já mostrei aqui no canal que o Vic Vanilla tem uma oscilação de opinião muito forte. E assim, ele tem uma oscilação de posicionamentos para extremos. Igual eu mostrei para vocês em eleições passadas, ele comemorando a vitória do Lula e hoje ele está em defesa da direita. Eu mostrei aqui também ele até ridicularizando os cristãos e depois ele querendo se convidar para dar testemunho em igreja evangélica. Então assim, a gente observa uma oscilação muito forte. E é o tempo que vai mostrar realmente a veracidade das suas motivações. Porém, a gente observa que você se converter ao cristianismo, você achar Jesus uma pessoa ilustre, gente, isso não é um sinal de uma conversão genuína. A conversão é quando você entende e conhece Jesus pela perspectiva da Bíblia. E o próprio Vic Vanilla fala que tem certa desconfiança em relação à Bíblia, às traduções da Bíblia, e isso é problemático. Porque quem revela Cristo como ele realmente é, quem revela os ideais de Jesus é a Bíblia Sagrada. Quando ele aceitar o Cristo que a Bíblia apresenta e se converter a esse Cristo e aderir essa mensagem na sua vida, é aí sim que é um sinal de conversão genuína e legítima. E quando de fato isso acontecer, aí sim ele começa a ter uma aversão pelo seu passado no ocultismo e a virar as costas para isso, a querer se desvincular totalmente do ocultismo. Que até ele chegou a falar, isso também ele falou hoje, em relação aos vídeos que ele tem, onde aparece ele atacando os cristãos ou até mesmo praticando alguns rituais. Perguntaram se ele iria excluir esses vídeos diante da sua mudança de mentalidade. Se ele realmente quer uma mudança de vida, se ele está arrependido desse passado ocultista, ele tem que se desvincular disso. Tirar esses vídeos e começar a produzir conteúdos que revelem as reais e atuais intenções da sua alma e do seu coração e da sua mudança de mentalidade. Algumas pessoas comentaram: depois de Andressa Urach, tenho desconfiança de todos os famosinhos que se dizem convertidos. Só o tempo dirá as reais intenções desse rapaz. Jesus veio para libertar os cativos. Para Deus, tudo é possível. Ainda que ele tenha se convertido, as coisas não são assim. Saulo teve um encontro com o próprio Jesus e mesmo assim teve que passar por um processo e não saiu pregando para os quatro cantos. Ele precisa nascer de novo, tem que viver um processo. Gente, me perdoa, tô até descabelada aqui, mas enfim, quando eu vi algumas postagens e até comecei a segui-lo no Instagram para poder acompanhar esse recomeço, né? Eu fiquei assim muito emocionada, gente, porque é real. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta do cativo, daquilo que nos aprisiona. E real, eu tô assim muito emocionada pela conversão dele. Eu tenho certeza que ele vai ser muito grande, que ele vai ser muito usado, assim como Paulo foi. E enfim, e eu sempre orei pela vida dele todas as vezes que eu via um vídeo dele, até mesmo criticando e atacando o cristianismo. E dado isso, logo depois eu vi uma notícia sobre um reflexo do sol, nem me recordo aonde, vou deixar aqui um print pra vocês. E eu só posso dizer uma coisa: Maranata. E você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Confira mais vídeos no canal e até o próximo vídeo.